Olá, tudo bem? Bom, vamos aqui para o nosso segundo vídeo sobre HTML. Na aula passada, a gente viu como escrever texto com o P para a gente criar o parágrafo. Nós vimos também do H1 até o H6, que ele é responsável por criar títulos, né? Então, novamente, eu vou escrever aqui, a gente viu o H1, né, sobre título, ok? Então, dando um F5 aqui, a gente consegue criar. E temos do H1 até o H6, e fazendo aqui um P também, nós temos um parágrafo, ok? E atualizando, nós temos aqui um parágrafo, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa aula de HTML. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para colocar uma imagem nesse HTML. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui no meu VS Code, eu vou aqui em extensões e eu vou digitar aqui, ó, Live Server. Porque toda vez que eu faço alguma alteração no meu HTML salvo, eu preciso ficar reiniciando a página. E não é legal isso. Então eu quero que toda vez que eu faço uma edição, o meu navegador já se atualize sozinho. Então você vai pegar essa extensão aqui, chamada Live Server, e vai aparecer para você aqui, ó, install, do jeito que está aqui embaixo. Para mim não está aparecendo porque eu já tenho instalado. Só clicar em install, aguardar e já vai instalar para você. Perfeito? E aí é o seguinte, aqui embaixo, ó, aparece para a gente o Go Live. Clicando, ele vai abrir uma nova página, vai colocar aqui o endereço na porta 5500 e o arquivo aula 01. Agora é o seguinte, se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, atualizado, e salvar o meu arquivo, o meu navegador já atualiza sozinho. Então, é como se essa extensão criasse um servidor para a gente toda vez que sofre alguma atualização, esse plugin já atualiza o nosso navegador. Perfeito? Mas antes de eu continuar aqui, quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar aí o sininho para você receber as notificações. Se você não conhecia essa extensão, eu acho que já vale seu like, hein? Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula de HTML. Bom, então agora para a gente colocar uma imagem, vou novamente salvar isso aqui, vai sumir o atualizado lá. A gente tem a tag img. E a tag img, ou também se você escrever em image funciona, mas a gente coloca img para colocar uma imagem. Se eu só fizer isso aqui, salvar, não vai acontecer nada, porque a gente precisa dizer qual é a imagem que nós queremos mostrar. Para isso, a gente usa aqui dentro da tag mesmo uma propriedade chamada src, ok? E aí, aqui dentro a gente coloca. Eu vou vir aqui no Google, vou digitar aqui, ó, paisagem, por exemplo, vou em imagens, vou escolher uma imagem qualquer aqui, vou aqui, ó, e vou copiar o endereço da imagem. Se eu colar esse endereço aqui e salvar e voltar lá, nós temos agora a imagem aqui no nosso HTML. Perfeito? Perfeito. Também tem a propriedade width. O que é a propriedade width? Vai mexer na largura da nossa imagem. Então, aqui a gente usa ou porcentagem, que eu não vou falar nessa aula, ou px, de pixel. O que é pixel? O seu monitor, seu celular, sua televisão, qualquer tela, são formados por pixels. E pixels são quadradinhos bem pequenininhos que você não consegue ver assim tão fácil. Se eu aproximar essa imagem aqui, bem perto, talvez no Photoshop, você vai ver que a imagem ela é formada por pequenos quadradinhos. Então isso, cada um daqueles são pixels. Por isso, quanto mais pixel eu tenho, mais qualidade a minha imagem vai ser. Quanto menos eu tenho, mais embaçado, digamos assim, e uma qualidade bem ruim vai ser a nossa imagem. Se eu colocar então 100 px, eu quero dizer, olha, ocupe 100 pixels. E eu salvar, a minha imagem vai diminuir.
Mas, Rafael, você não disse que o width ele vai mexer somente na largura? Não. No caso da imagem, ela não vai mexer somente na largura. Ela vai acabar diminuindo como um todo, tá? Para ela seguir o padrão de uma imagem e não ficar distorcida assim e comprida, tá? Mas tem também a propriedade que mexe na altura, que é o height, ok? Então, se a gente passar aqui, por exemplo, 500px, aí sim ele vai esticar, porque aí eu estou dizendo o tamanho que eu quero, que é 100 de largura e 500 de altura. Então, se eu passar essa propriedade aqui, aí sim ele vai ficar bem estranho. Pode ver que ficou bem ruim a nossa imagem, né? Mas eu vou tirar isso aqui. Se você não passar nada, ele vai obedecer o tamanho padrão da imagem. Então, o tamanho padrão da imagem é esse aqui, perfeito? Mas perceba que eu peguei aqui o link da imagem. Se eu quiser baixar essa imagem e salvar aqui e usar essa imagem, aqui salva. Bom, muito simples. Eu vou aqui mesmo onde eu tô, eu posso vir aqui ó, no Google onde eu peguei, vou salvar a imagem como, ok? Salvo lá em documentos. Aí eu vou abrir aqui, vou copiar essa imagem e vou colar ela aqui dentro. Perfeito? Perfeito. Então tá. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Agora eu tenho a imagem aqui, ó. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou renomear para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui ó, só imagem, tá? Só para ficar mais fácil a gente poder importar. E aqui, ó, ao invés de a gente colocar esse link doido aqui, a gente vai apagar isso aqui. Então vou apagar. Se eu apertar aqui, ó, depois de apagar tudo, claro, Ctrl espaço, tudo junto, vai mostrar que eu tenho imagem.jpg. O VS Code já entendeu que essa imagem ela está aqui. Então, se eu salvar, vai continuar a mesma coisa, só que agora a imagem está no meu computador. E eu recomendo que você baixe essa imagem para o seu computador e não pegue link de nenhum lugar, igual eu fiz no primeiro exemplo, porque a imagem vai estar hospedada em outro lugar. E se esse dono desse outro lugar aí apagar a imagem e você colocou essa imagem no seu site, simplesmente vai parar de funcionar e aí não vai ter mais a imagem. Então, por exemplo, até se eu escrever errado aqui, ó, vai acontecer isso aqui com a tua imagem. Perfeito? Então, é interessante você ter aí no seu computador e colocar o nome da imagem correto. Mas a gente não mistura o HTML com imagem. Pensa que você vai criar aqui várias páginas, vai ter várias imagens, isso aqui vai virar uma bagunça, concorda comigo? Então a gente cria uma pasta, e aí você coloca este nome, imagens, e-mails, enfim, como você quiser, e eu vou arrastar essa imagem para dentro da pasta. Perceba que agora o meu navegador atualizou e a minha imagem sumiu. E esse sinalzinho aqui é um sinal que a gente está importando uma imagem que o caminho dela não existe. Então agora eu preciso apagar. Se eu apertar Ctrl espaço, o VS Code vai mostrar que eu tenho a pasta Images, dou um Enter, e ele já entra dentro da pasta e mostra para mim que eu tenho uma imagem.jpg. Salvando, eu tenho aqui a imagem. Perfeito? Muito bom. Então, assim, nós utilizamos a tag imagem, ok? Bom, para a gente continuar a nossa aula de hoje também, eu vou mostrar para vocês a questão de formulário, a questão de input, por enquanto, tá? O que é o input? Pensa quando você acessa uma página e você vai se cadastrar numa newsletter, por exemplo, para receber coisas no seu e-mail. Você não vai lá e coloca o seu e-mail? Aquele lugar ao qual você está digitando o seu e-mail é o input, que a gente fala. Então, para a gente criar um input, a gente cria dessa maneira aqui, ó, ok? Então, eu vou ter aqui o input onde eu consigo digitar alguma coisa. Perfeito? Perfeito. Geralmente, antes desse input, porque geralmente não é uma regra,
aqui a gente coloca um label. O label é para identificar o que esse input é. Então, por exemplo, nome, né? A gente fazendo isso aqui, aparece o label desse input, sobre o que é esse input, e aqui a gente consegue digitar, ok? Algumas propriedades que o input tem. Então, por exemplo, placeholder. Placeholder é o que vai aparecer, o texto que vai aparecer dentro do input sem digitar nada. Então, por exemplo, digite. Olha lá, vai aparecer o digite. Mas quando eu clico e começo a digitar, aquele digite lá some. Ó. É só quando não tem nada escrito. Ok? Perfeito. Nós temos também o type. O que é o type? É para dizer qual é o tipo desse input. Se eu colocar, por exemplo, password, e a hora que eu começar a digitar, lá, vai criar como se fosse senha, né? Então ele vai ocultar o que eu estou digitando. Tá digitando, as letras que eu escrevi, elas estão aqui, mas o input faz essa máscara aí para não ver. Tem também o tipo text. O tipo text, ele é padrão, então não precisa você colocar. Tipo text tá aberto aí, ok? Então não precisa colocar que é o padrão, já que ele vem. Temos também o tipo number, né? Então o tipo number aqui, ele vai até aparecer essas setinhas pra gente, que ele é de fato para escrever números. Se eu tento digitar letra, eu estou tentando digitar alguma coisa, ó, não funciona. Ele obedece somente número, ok? Muito bem. E a gente tem também o tipo e-mail. O tipo e-mail, ele vai validar se a gente escreveu alguma coisa, colocou arroba e colocou o ponto .com, ok? Então, para a gente entender melhor isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou criar um form. A tag form no HTML é um formulário. Então, nós vamos criar um formulário aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Eu vou criar um label, por exemplo, e vou colocar aqui, ó, e-mail. Vou criar um input e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, placeholder, digite o e-mail. Ok. Vou colocar o tipo desse input como e-mail. E aí eu tenho uma outra propriedade chamada required. Esse required quer dizer que ele é obrigatório, ok? Fazendo isso, vai ficar aqui o meu e-mail, e se eu simplesmente dou um enter, sem preencher nada, ele já vai falar, ó, preenche esse campo. Aí eu vou preencher o campo, se eu der um enter, ele vai falar, olha, inclua um arroba no endereço de e-mail. Então, vou colocar. Se eu faço isso, tá falando do arroba, mas tá faltando o ponto. Fazendo isso e dando um enter, ele vai resetar o meu formulário. É como se eu enviasse essa informação para algum lugar, mas não aconteceu absolutamente nada aqui, ok? Então, tipo e-mail. Se eu colocar do tipo text, por exemplo, a hora que eu for digitar alguma coisa, não vai ser e-mail, dou um enter, ele funciona. Então, só vai validar o tipo e-mail se eu digitar aqui e-mail. Aí, ó, eu vou tentar digitar alguma coisa, ele vai falar para colocar o arroba e o ponto aí. Tudo bem? Aí, quando a gente cria um formulário, tem que ter um botão, por exemplo, de enviar, salvar ou algo do tipo. Para criar um botão, a gente usa a tag button. Né? Muito simples. E aí, a gente cria um botão. E aqui dentro do button, a gente escreve, por exemplo, o que vai aparecer. Então, salvar. Quando a gente cria um formulário assim, geralmente, porque também não é uma regra, o button ele tem o type também, que é o tipo dele. E quando a gente coloca dentro de um form, a gente usa o submit, que é para enviar esse formulário, para realizar alguma coisa. Então, se a gente, por exemplo, digita aqui um e-mail e clica em salvar, é a mesma coisa que a gente fez com enter. Então ele vai pegar esse formulário e vai enviar. Nesse caso aqui não está acontecendo nada. Aqui poderia entrar um JavaScript, poderia enviar isso aqui para a nossa API, mas não é o objetivo da nossa aula, ok? Então aqui
a gente tem o button. Se eu não colocar o button, tudo bem. Se eu não colocar o type, né? Se eu não colocar o type, vai salvar da mesma maneira, ok? E aqui a gente pode brincar. Eu posso colocar mais label, né? Por exemplo, nome. E posso colocar aqui um input, colocar um placeholder, digite o nome e colocar que ele é required também. Então vai criar e-mail e vai criar o nome. E aí você pode brincar, pode colocar aí quantos inputs você quiser, ok? Então a gente já viu como criar textos, nós já vimos como colocar imagens e agora como criar um formulário. É claro que isso aqui é somente o HTML, ok? Tem muita coisa ainda para a gente ver, principalmente falando de formulário, tem que entrar JavaScript aí e tudo mais. Perfeito? Então eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo de HTML. Tchau, tchau. Até a próxima.